Então, pessoal, hoje a gente está aqui para conversar um pouquinho sobre o MDFE 3.0, tá? Então, vamos partir do começo, né? Então, nós temos a informação da geração de manifesto, né? Então, hoje o que acontece? Hoje toda transportadora é obrigada a emitir manifesto eletrônico de carga, tá? Isso independente do tipo de produto que transporta ou do segmento de transporte, ou se é carga lotação. Então, eu transporto carga fracionada, carga química, carga líquida, carga fechada, carga lotação, sou parte de encomendas. Todo mundo tem que fazer manifesto eletrônico, tá? Então, isso é uma obrigação que já existe há um bom tempo e muitos de vocês já fazem no dia a dia de vocês. Então, aqui é só realmente uma introdução para a gente começar o nosso assunto do MDFE 3.0. Então, o que acontece? A Cefaz, ela entrou em vigor com uma nova versão do MDFE, a 3.0. Essa versão, ela se dá o início em 2/10, então até dia 1º do 10 a gente ainda consegue utilizar a versão oficial que estamos usando hoje. A partir de segunda-feira, dia 2, quem não mudar a versão para a versão 3.0 não vai conseguir emitir os manifestos, tá? Então, a partir de 2/10, todo mundo no MDFE 3.0. Então, o que acontece com a versão 3.0, né? Basicamente, gente, eles tiraram informações que hoje nós enviamos no CTE 2.0 e colocaram para a versão 3.0 do MDFE, tá? Então, as coisas que a gente pontuou que são mais relevantes e que podem gerar um impacto para a gente no nosso dia a dia são as informações relacionadas a produto perigoso, para quem transporta então carga de periculosidade, a parte da responsabilidade do seguro, a informação de CIOT, número de averbação e vale pedágio. Então essas informações é o que a gente precisa enviar para a Cefaz e o que a gente pontua como sendo algo que pode impactar no nosso dia a dia, tá? Então, a primeira informação que nós temos é relacionada ao produto perigoso. O produto perigoso, se nós olharmos no manual do MDFE, a Cefaz não obriga essa informação, tá? Então, essa informação é uma informação condicional. Por quê? Muitas transportadoras transportam produtos diversos, né, que não são perigosos. Então, não tenho como informar um produto código ONU. Mas nós temos transportadoras que transportam produto perigoso, transportam sulfato, enfim, uma gama de produtos, né? Esses produtos, considerados como perigosos, nós teríamos que enviar o código da ONU desse produto, a classificação de risco e o grupo de embalagem, tá? Ah, Camila, eu não informei e eu transporto produto perigoso. A Cefaz vai bloquear? Não, a Cefaz não vai bloquear, tá? O que pode acontecer é ter um problema em alguma barreira fiscal por conta da legislação de transporte de produto perigoso. Mas relacionado à Cefaz, ela não vai bloquear. Então, assim, a partir do momento que nós temos um produto perigoso e a gente transporta esse produto perigoso, nós temos que indicar para a Cefaz o número do ONU, a classificação de risco e o grupo de embalagem desses produtos, tá? Então, a gente entra no que eu acho que é uma das coisas que está gerando mais impacto pelo que a gente tem visto aqui no nosso dia a dia, as ligações que a gente tem recebido de vocês, é relacionado ao seguro de carga. Então, o que acontece? O seguro de carga, ele é uma informação obrigatória. Então, o que acontece? A empresa transportadora, ela é obrigada a averbar as cargas. Ela é obrigada a ter uma seguradora. Isso não é porque virou MDFE 3.0, gente. Isso é porque sempre foi assim, tá?
Se vocês quiserem mais informação sobre essa parte das obrigações de seguro, de averbação de carga, que diz respeito ao transportador, quem regulamenta essas informações é o pessoal da SUSEP, tá? Então, eles que regulamentam e que falam o que é obrigatório e o que não é. Então, o que a gente tem aí são algumas leis da NTT que também diz sobre essa regulamentação. Então, hoje, se a gente fizer pesquisa na internet ou entrar em contato com o pessoal da ANT, o pessoal da SUSEP, vocês vão perceber que o tipo de seguro do RCTRC, ele é um seguro obrigatório para as empresas transportadoras de carga, tá? Então, isso sempre foi assim. O que acontece? No CTE hoje, nós mandamos essa informação, só que eles não validam nada, tá? Então, o que o MDFE 3.0 vai começar a validar? Ele vai validar o responsável pelo seguro, a razão social da seguradora, o CNPJ da seguradora e o número de apólice. Então, o que acontece, gente? Se nós não informarmos alguma dessas informações no MDFE, o nosso manifesto não vai ser autorizado, tá? Hoje, a Cefaz não valida se a informação que nós estamos colocando nesses campos, ela está correta sim ou não, tá? Mas a gente sabe como funciona o andamento desses processos eletrônicos. A cada dia a Cefaz valida uma coisa nova e começa a rejeitar nossos documentos. Então, o que a gente precisa se preocupar nesse momento é em colocar os dados corretos referente ao responsável do seguro, número da seguradora, CNPJ da seguradora e o nosso número de apólice com esta seguradora, tá? No CTE 2.0, hoje nós temos uma gama de figuras que podem ser responsáveis pelo seguro de carga, tá? No CTE 2.0. Então, no CTE 2.0, a gente consegue identificar como responsável pelo seguro o remetente, o expedidor, o destinatário, o recebedor, o tomador e o emitente, no caso, a transportadora, né? No CTE 3.0, essa informação não será mais enviada, tá? Nós não teremos mais esse envio. Por quê? Porque vai estar no MDFE 3.0. E junto com essa informação desse envio do responsável pelo seguro no MDFE 3.0, houve uma mudança. Nós só temos como enviar duas figuras, tá? Então, eu só consigo enviar o tomador, que aí no nosso caso é o nosso cliente. O tomador é o pagador do frete, tá? Então, se eu emito um conhecimento onde eu digo que o responsável pelo seguro é o meu cliente pagador, nós vamos enviar naquelas informações obrigatórias para a Cefaz os dados da seguradora, do CNPJ, do número de apólice do nosso cliente pagador do frete, tá? Quando a gente indica que o seguro é por conta da transportadora, então nós transportadores estamos nos responsabilizando por esse seguro, nós vamos enviar nesses mesmos campos os dados cadastrados da transportadora, tá? Aí eu coloquei aí embaixo para vocês na apresentação as possíveis rejeições que podem ocorrer se a gente não informa esses dados de seguro de carga que o pessoal da Cefaz está pedindo para a gente. Então, pessoal, isso está no manual do MDFE, tá? Se vocês baixarem o manual do MDFE 3.0 lá pelo site da Cefaz, você vai conseguir enxergar essas rejeições, tá? Então, uma das rejeições que pode acontecer é a 699, dados de seguro de cargas incompletos para o modal rodoviário, e 698, seguro de carga obrigatório para o modal prestador de serviço rodoviário. Se alguém aí está me ouvindo e emite, ao invés de CTE, emitir NFE, então, ao invés de emitir conhecimento de transporte, emite nota fiscal eletrônica, para quem emite nota fiscal eletrônica, essa informação não precisa ser enviada, tá? Então, isso é uma informação que precisa realmente para o pessoal que emite CTE, tá?
Então, quem emite NFE e faz manifesto eletrônico porque é obrigado a fazer, mesmo para quem emite NFE, neste caso não precisa enviar seguro, tá? Então, só para transportador de carga, emissor de CTE. Então, se não informarmos, gente, a gente vai ter as rejeições descritas pela Cefaz, tá? E aí, enquanto nós não informarmos esses dados, o nosso manifesto não vai ficar autorizado na Cefaz. Aí a gente entra num outro quesito ainda relacionado a seguro de carga, que é o famoso número de averbação. Então, o que acontece? Esse número de averbação nunca existiu, tá, pessoal? Ele começou a existir faz mais ou menos um mês e meio, mais ou menos, que saiu a informação da NTT. Então, o que acontece? A NTT instituiu uma lei que a gente precisa informar o número da averbação daquele CTE que estamos transportando, tá? Então, o que eles dizem pra gente? Eles dizem que a gente tem que emitir um conhecimento de transporte. Esse conhecimento ele vai ser autorizado na Cefaz e nós temos que enviar este mesmo conhecimento para a nossa seguradora, onde esta, por sua vez, ela vai devolver para a gente o número da averbação, tá? Então, o que acontece? A gente tem que deixar bem claro essa parte. O que a Cefaz obriga? A Cefaz obriga responsável pelo seguro, número da seguradora, CNPJ da seguradora e o número da apólice. Esse número da averbação que está sendo solicitado para nós não é uma validação da Cefaz, tá? Então, se a gente emitir um manifesto hoje com vários conhecimentos, onde esses conhecimentos não possuem esse número de averbação, o manifesto será autorizado pela Cefaz, tá? O nosso problema nesse ponto, na verdade, é com relação a uma fiscalização, tá? Então, o que acontece? A responsabilidade por fiscalizar e autuar o transportador é da NTT. Então, essa é uma informação obrigatória pela ANTT, tá? Então, o que acontece? Se a gente passar por alguma barreira fiscal, por algum fiscal da NTT, eles vão bipar nosso manifesto, né? A chavinha lá dos 44 dígitos do nosso manifesto eletrônico. No manifesto, eles vão conseguir ver que aqueles conhecimentos não possuem um número de averbação, tá? Então, o que acontece? Nesse momento, nós vamos ter um problema com a ANTT, tá? Então, o que vai acontecer? A gente é passível de multa, tá? Então, a gente pode sofrer multa e o veículo fica preso. Então, a gente tem alguns problemas relacionados a esse número de averbação. Não problemas com a Cefaz, mas sim problemas com a NTT, tá? Então, só para ficar claro, a gente tem dois pontos com o seguro de carga. O que a Cefaz nos obriga, que são aqueles dados da seguradora, e o que a NTT nos obriga dessa informação. Então, o que acontece? No Globus, nós temos uma integração com uma empresa chamada ATIM. Essa empresa ATIM, ela é uma empresa que ela faz uma comunicação via web service, tá? Com uma gama de seguradoras. Se vocês acessarem o site do pessoal da TIM, lá vai ter uma lista de seguradoras que eles têm parceria, tá? Então, o que acontece com a TIM? Então, os nossos clientes Globus que têm a TIM, quando emitir o conhecimento, seja por qualquer tela que hoje emite conhecimento, o que vai acontecer? Nós emitimos o conhecimento e enviamos para a Cefaz, né? Então, nós temos o retorno da Cefaz de autorizado aquele número de conhecimento. A partir do momento que o sistema tem esse retorno, nós, internamente, já enviamos essa informação desse conhecimento autorizado para a TIM. E a TIM, por sua vez, vai averbar aquela carga com a sua seguradora, né? E essa sua seguradora vai te devolver o número da averbação.
Tudo isso acontece via uma comunicação web service. Então, o que acontece? O usuário que está emitindo conhecimento não vê nada disso acontecer, tá? A vida dele é normal, ele continua emitindo conhecimento, atrás de conhecimento, sem problema nenhum. Essa comunicação fica toda por trás do sistema e de forma automatizada. Então, conforme eu vou emitindo e vou autorizando, eu já vou enviando para a TIM e recebendo o retorno, tá? Então, esse retorno da TIM, ele é um código numérico de 40 dígitos, tá? E isso, gente, é por CTE, tá? Então, CTE a CTE, cada um vai ter o seu número de averbação, tá? Então, se eu estiver fazendo um transporte de um manifesto eletrônico que tem 10 conhecimentos, os 10 conhecimentos vão ter os números de averbação. Então, 10 conhecimentos, 10 números de averbação, tá? Então, essa é a rotina automatizada que nós temos hoje no sistema, tá? Essa rotina já está liberada e já está funcionando. Para quem está com uma versão desatualizada, eu preciso que vocês atualizem de forma completa, tá? Quem já tinha ticket com a gente aberto sobre esses assuntos de MDFE 3.0 foram notificados pelo ticket, tá? Então, precisa ser feita uma atualização completa do sistema, Globus+, Web Service, que já vai ter esse retorno dos dígitos da TIM, tá? Então, não precisa ser feito nada no sistema, é só realmente atualizar e continuar a vida normal das emissões, tá? Aí vocês vão me perguntar, legal, né, Camila? Mas eu não tenho a TIM. E agora, o que a gente vai fazer, né? Então, o que acontece, pessoal? Para quem não tem essa integração automatizada via web service, hoje a rotina ela já é manual, né? Então, nós temos clientes que fazem arquivo TXT e sobe para a seguradora pelo site. Nós temos clientes que pegam o XML do CTE gerado do Globus, acessam um site ou um FTP, alguma coisa do tipo da seguradora e envia esses documentos para a seguradora. Tudo isso já hoje de forma manual. E infelizmente vai continuar sendo de forma manual para a informação desses dígitos do número de averbação, tá? O que a gente tem que ficar atento aqui, pessoal, é o seguinte. Como eu tenho que fazer um conhecimento, um número de averbação, tem gente hoje que deixa para averbar as cargas no final do dia, no final da semana, averba no mês, deixa de averbar alguma coisa. Então, o que vai acontecer? Para quem tem essa rotina hoje manual, então não tem a comunicação automatizada, o que vai acontecer? Emitiu um conhecimento lá no Cargas, legal, autorizou. O que vai acontecer? Eu preciso enviar para a seguradora. Da forma que eu faço hoje, seja pegando XML, gerando um TXT, da forma que é feito. Pegou, enviou para a seguradora. No site da seguradora, vocês vão conseguir ter uma visualização desse número da averbação. Então, aquele conhecimento que nós enviamos de forma manual tem um número de averbação X. E aí, como que o Globus vai saber disso, né? Também de forma manual. Então, nós criamos uma tela dentro do Globus, que ela é uma tela onde vocês vão pesquisar todos os conhecimentos emitidos, que ainda não tem esse número de averbação, tá? E aí vocês vão clicar no conhecimento que vocês querem inserir o número e digitar esses 40 dígitos, tá? O que acontece aqui? Então, nesse processo manual, a gente precisa de algum usuário executando essa rotina, né? Então, a gente precisa de intervenção humana nesse momento. E nós, enquanto sistema, nós não temos operação nenhuma com base nesses dados, tá? Então, o que acontece? Eu não consigo fazer uma validação e te dizer se esse número que o seu usuário digitou da averbação está correto sim ou não, tá? Então, toda essa validação fica manual, coisa que, como eu disse antes, pela rotina automatizada via web service, nós garantimos as informações porque a gente tem o retorno direto da seguradora, né? E essa associação automatizada sem precisar ser feito nada no sistema, tá? Então, esse número de averbação, a gente, se não colocar no conhecimento, não tem problema, para a Cefaz, tá?
o manifesto eletrônico de vocês vai ser autorizado sem esse número de averbação. O problema vai ser barreira fiscal, tá? Porque é uma regulamentação da NTT, então eles vão fiscalizar. Se não tiver, como eu já disse antes, é passível de multa e o carro fica apreendido, tá? E a multa, gente, é por documento, tá? Não é por manifesto, não. Então, se eu tenho um manifesto com 10 conhecimentos e os 10 conhecimentos não têm averbação, os 10 conhecimentos vão ter a infração, tá? Então, não é pela viagem que a gente está fazendo. É por conhecimento não averbado, tá? Que não tem esse número de averbação. Então, passando aí pela parte do seguro de carga, nós entramos em outra regra de vale pedágio. O que é o vale pedágio, né? O vale pedágio, ele também é uma lei regulamentada pela NTT. Já desde 2001, já tem bastante tempo que isso está em vigor. E, na verdade, esse vale pedágio, ele foi criado para pagamento antecipado do pedágio para os motoristas, né? Para os autônomos. Então, o que acontece? Quem é responsável por gerar esse vale pedágio são os embarcadores, tá? Então, os embarcadores da carga têm que gerar o vale pedágio e disponibilizar para o transportador os dados desse vale pedágio, tá? Então, o que acontece? Essa informação do vale pedágio, ela também é fiscalizada pelo pessoal da NTT, tá? Então, também passível de multa, tá, gente? Por cada veículo que não tiver o vale pedágio, tá? Então, isso também é uma informação que não é validada pela Cefaz, tá? Se eu não informei o vale pedágio, não tem problema. A Cefaz vai autorizar o manifesto. O problema, como o problema do número da averbação, é a fiscalização pela NTT, tá? Então, se eles fiscalizarem que aquela sua mercadoria teria que ter um vale pedágio e você não tem um vale pedágio informado no manifesto, a gente vai ser autuado e aí veículo apreendido, esse tipo de coisa. O vale pedágio, ele hoje, ele é informado para a carga de lotação, tá? Então, na carga fracionada, a gente não tem essa informação de vale pedágio. Nós temos isso mais para carga fechada mesmo, carga lotação. E o que acontece? Essa informação do vale pedágio, ela é inserida no momento em que informamos a geração do conhecimento, tá? Ela não é informada no manifesto. Nós levamos para o manifesto, mas ela tem que ser inserida por conhecimento, tá? Então, a cada conhecimento nós vamos ter um vale pedágio para o conhecimento, tá? Então, o que vai acontecer? A partir do momento que eu informo no Globos o vale pedágio para aquele conhecimento, a Cefaz começa a validar os dados informados, tá? Então, ela pode rejeitar. Mas, se no momento que eu emiti o conhecimento, eu não informei nada sobre vale pedágio, o que vai acontecer? Manifesto autorizado, sem problema, tá? Então, aí só para a gente ficar claro, pedágio não é obrigatório para a Cefaz. Se não informar, vai autorizar. Mas nós temos a fiscalização da NTT, que a gente pode sofrer uma atuação. Então, essa é uma outra informação que eu achei legal passar para vocês, porque a Cefaz no manual não vai ter essa obrigação, tá? Então, aí fica mais para a gente pesquisar com relação às normas da ANTT. Depois, então, aí do vale pedágio, vamos entrar em outra situação que nós temos encontrado muito problema com os clientes nossos que têm ligado para a gente, que é com relação ao CIOT. Então, vamos começar do começo com relação ao CIOT. O que é o CIOT, né? Então, o CIOT é um código identificador de operação de transporte. O CIOT, ele existe desde 2011, tá? Ele é obrigatório desde 2011.
Então, assim, nós já teríamos que estar fazendo isso já há muito tempo, né? E algumas transportadoras hoje ainda não fazem esse CIOT. O CIOT, ele nada mais é, gente, do que um número de registro de que o frete será pago para o autônomo, tá? Então, o que acontecia? Bem antigamente, quando a gente contratava um autônomo, a gente fazia carta frete para ele, que ele descontava num posto conveniado da empresa, esse tipo de coisa. O que o CIOT vem trazer? Ele vem trazer uma regulamentação desses pagamentos, tá? Então, o CIOT, ele é o seguinte: contratei um motorista, vou pagar R$ 1.000 para esse motorista fazer essa viagem. Legal. Só que eu preciso de uma administradora de meios de pagamento, que seja por cartão ou por débito em conta do motorista, que autorize este pagamento. Então a gente deixa ciente que eu vou pagar esse R$ 1.000 por meio de um cartão ou por meio de um depósito pela administradora X. Essa administradora, quando ela recebe essa informação, ela gera um número de CIOT. Então, o CIOT nada mais é do que essa autorização do pagamento do nosso motorista, tá? Então, isso é o CIOT. Isso já existe, então, desde 2011, tá? O que vai acontecer? Ah, Camila, não fiz CIOT, né? Não paguei meu motorista via CIOT. O que pode acontecer? É o que pode acontecer com os outros itens também que a gente tem falado. Ele é validado e regulamentado pela NTT também, tá, gente? É sujeito a multa. É sujeito a multa também para o motorista, tá? Não só para a empresa, para a transportadora. E podem acontecer problemas até maiores de cancelamento de RNT-RC do motorista, tá? Então, isso é uma situação bem delicada com relação às validações, né? E a parte aí do que a NTT regulamenta, tá? Aí o que acontece, tá? E o que o MDFE tem a ver com essa história toda do CIOT, né? Então, o que vai acontecer no MDFE 3.0? O CIOT, então esse númerozinho que a administradora retorna para a gente da autorização do pagamento do motorista, ela pode ser obrigatória no MDFE, sim ou não. Confuso, né? Mas vamos lá. Então, o que vai acontecer? A Cefaz, quando a gente emite um manifesto, nós informamos o que para ela? Os dados do motorista, proprietário do veículo, placa, CPF, RNT-RC, todas as informações que a gente sempre informou para a Cefaz. O que está de diferente agora na 3.0? A Cefaz vai pegar aquele RNT-RC que a gente colocou no manifesto e vai validar lá na NTT. E a NTT vai falar para ela: olha, esse RNT-RC que você está me mandando, ele é obrigatório ter CIOT. Então, o que vai acontecer? Emitir um manifesto. Beleza. Manifesto rejeitado, porque não tem CIOT. Então, o que vai acontecer? Aquele motorista nosso precisa ter pagamento via CIOT. Ah, Camila, mas eu estou transportando com um veículo próprio. Então, eu tenho o meu veículo da minha empresa registrado, tudo certinho, vinculado ao meu CNPJ, a minha transportadora, e vou usar veículo próprio, funcionário próprio, né? Eu preciso fazer CIOT? Não, porque ele é seu funcionário. Então, a gente paga ele via folha de pagamento, esse tipo de coisa. Então, para o motorista, quando funcionário, não vai precisar ter CIOT, tá? Então, quando a gente precisa, né, fazer o CIOT, eu entrei em contato lá com o pessoal da NTT e eles me falaram o seguinte, que quando o motorista é autônomo, então a gente contratou um motorista de fora, pessoa física, tá? Então eu tenho o meu CPF. Independente de quantos veículos esse motorista tenha registrado em seu RNT-RC, tem que ser feito CIOT, tá? Quando o motorista autônomo for uma pessoa jurídica, tá? E essa pessoa jurídica, então CNPJ, tiver
até 3 veículos registrados no seu RNTRC, nós temos que gerar CIOT, tá? Se esse motorista autônomo, pessoa jurídica, tiver mais de 3 veículos, não é necessário CIOT, tá? Então, por isso que a informação de CIOT, ela pode ser obrigatória sim ou não, tá, gente? Então, existe uma regrinha aí pelo RNTRC do motorista que nós estamos informando no nosso manifesto, tá? E essa validação vai ser feita direto entre a Cefaz e a NTT. Quando eles identificarem que o RNTRC precisa de CIOT, nós vamos ter uma rejeição no MDFE, que é essa que eu coloquei aí embaixo para vocês. 684, CIOT obrigatório para o RNTRC informado, tá? Hoje, na data de hoje, se a gente emitir um manifesto onde o motorista precise ter CIOT, a Cefaz está autorizando, tá? Só que o que acontece, gente? A gente não sabe dizer a partir de quando ela vai começar a validar e retornar essa rejeição pra gente, tá? Essa rejeição já consta no manual. Então, como a virada de chave é segunda, a gente acredita que na partir de segunda-feira eles já comecem a validar, então, a informação se o RNTRC precisa ter CIOT, sim ou não, tá? Então, a informação do CIOT, ela vai ser validada e obrigatória de acordo com o RNTRC que nós estamos informando no nosso manifesto, tá? No Globos, então, o que acontece? Tá, legal, entendemos o que é o CIOT, entendemos a obrigação e como que a gente faz CIOT, né? Então, o que acontece, gente? Hoje no Globos, nós temos integração via web service com 3 administradoras de meio de pagamento, tá? Que é a Pancard, a Rodocred e a Target, tá? Então, o que acontece? Quando eu digo a comunicação via web service, é porque nós temos essa comunicação de forma automatizada. Então, hoje, o que vai acontecer? A partir do momento que a gente emite um contrato de transporte dentro do Globos, a gente já consegue enviar essas informações para a administradora e a administradora nos retorna, então, de forma automática, né, esse número do CIOT, tá? Então, essa comunicação, retorno, tal, tudo automatizado. Legal. E se eu não tenho nenhuma dessas administradoras, eu faço integração com uma outra administradora? Aí a gente entra no processo manual. O processo manual também acontece, ou pode acontecer, né? Também para quem quiser fazer com a administradora, por exemplo, a Pancard, por exemplo. Ah, por que eu faria uma rotina manual com a Pancard? Pelo que a gente tem de informação, quando a gente faz a comunicação via web service, parece que eles cobram uma taxa para fazer essa comunicação. Então, eu posso fazer a integração com a Pancard de forma manual? Posso. Posso fazer com outra administradora? Pode. Existe uma lista enorme de administradoras de meio de pagamento, tá, gente? Então, o que acontece, né? Se a gente optar pela forma manual, nós vamos ter aquele trabalho. Então, o que vai acontecer? Eu vou precisar ir no site da administradora de meio de pagamento. Então, escolhi, por exemplo, a Pancard. Vou ir lá no site da Pancard, vou digitar as informações da viagem. A Pancard vai me retornar um número de CIOT. Legal. Eu vou pegar esse número de CIOT, vou vir no Globos, digitar ele no Globos, para então vincular esse número do CIOT ao manifesto, tá? Então, essa rotina, ela se torna manual. Quando nós temos a integração via web service, quando o usuário emite, então, o contrato de transporte, eu já envio para a administradora já me retorna o número do CIOT. Quando eu faço rotina manual, eu tenho que acessar o site da administradora, gerar um CIOT no site, vir no Globos e digitar essas informações novamente no sistema, para então vincular no manifesto e eu conseguir autorizar esse manifesto, tá?
Então, essa informação do CIOT, ela pode acontecer dessas duas maneiras, tá? Aí, gente, eu coloquei aqui uma informação sobre a penalidade pela falta de emissão de MDFE. O que acontece? Ainda tem muito transportador de carga que não emite manifesto eletrônico, tá? Que ainda continua fazendo aqueles sequenciais, a matricial, aqueles outros tipos de manifesto, né? Então, o que acontece, gente? Eu coloquei essa informação porque ela é importante. Então, o que acontece? Hoje, se você não emite manifesto eletrônico e se você é parado num posto fiscal, o que acontece? Aqui em São Paulo, por exemplo, aí que eu coloquei, é passível de multa de 50% do valor do frete, tá? Para o veículo. Então, se a gente está com 10 conhecimentos, cada um R$ 1.000, vai ser em cima dos R$ 10.000, tá? O valor da multa. Aí uma outra informação do Espírito Santo. O Espírito Santo faz o cálculo dessa multa referente ao valor do Tesouro Estadual. Então, cada estado tem um jeito de aplicar essa multa pela falta do documento do MDFE, tá? O MDFE é um documento fiscal, gente. Então, a gente precisa ter ele. Então, nós temos que fazer essa emissão, tá? Então, além de multa, nós temos também a apreensão do veículo e até a geração, então, do manifesto. Então, aqui, eu montei mais ou menos como ficaria a sequência do processo no nosso dia a dia, tá? Então, o que a gente precisa fazer? Emitir um conhecimento. Legal. Esse conhecimento precisa estar autorizado na Cefaz, tá? Conhecimento que estiver rejeitado, pendente, não enviado, eu não faço a verbação, tá, gente? Então, eu só consigo fazer a verbação de documentos autorizados na Cefaz. Legal, então emitimos o conhecimento, autorizou. Então, nosso segundo passo, o que é? Averbar o conhecimento. Se o processo for manual, eu tenho que fazer o vínculo do número da averbação do CTE. Se o processo for automatizado, a gente não precisa fazer nada, porque eu já vou ter esse retorno. Depois, o que a gente precisa fazer? Associar CIOT. Se a rotina for automatizada, o que vai acontecer? Quando nós estivermos na tela de geração de manifesto, então estou gerando um manifesto eletrônico, quando a gente clicar no imprimir, vai abrir uma tela para a gente do contrato de transporte, tá? Para então a geração do CIOT. Isso vai acontecer para quem tem a rotina automatizada, ou seja, tem a rotina via web service com aquelas 3 administradoras de pagamento, tá? Então, a partir do momento que eu tiver o retorno do CIOT, o meu manifesto que eu estava emitindo, ele já vai ser enviado para a Cefaz autorizar, tá? Se a rotina do CIOT for manual, então o que a gente vai precisar fazer? Ir no site da administradora, gerar o CIOT. Legal. Vou na tela de geração de manifesto. Estou gerando meu manifesto. Na aba onde a gente informa os conhecimentos que eu vou colocar nesse manifesto, nós temos um botãozinho lá para a gente informar o CIOT. Então, eu vou abrir essa telinha e digitar manualmente os dados desse CIOT, tá? Acabou um processo manual ou automatizado, quando o sistema tiver o número do CIOT, eu vou autorizar o manifesto na Cefaz, tá? Então, eu vou enviar para a Cefaz. Então, essa é a rotina que a gente criou, tá? Essa rotina também, gente, foi disponibilizada para vocês uma versão. Então, precisa ser feita a atualização completa do sistema Web Service e Globus+, para que essa rotininha funcione, tá? Fácil, né, gente? Tá tranquilo, não tá? Vou anotando as perguntas aí. Eu anotei algumas coisas aqui de perguntas, tá? Então, vamos lá. Quem deve emitir MDFE 3.0? Então, qualquer empresa que faz transporte de carga próprio de terceiro, independente do tipo de carga e segmento de negócio. O MDFE gera algum imposto? Não, nós não temos incidência de imposto sobre o MDFE, tá, gente? Os impostos são calculados em cima dos documentos fiscais, CTE, NFE e assim por diante, tá?
Preciso gerar manifesto eletrônico para carga lotação? Precisa. Preciso gerar manifesto eletrônico para eu que emito nota fiscal eletrônica, para sair com uma nota só no meu veículo? Preciso também. Então, desde abril de 2016, todo mundo contribuinte tem que emitir manifesto eletrônico, tá? Independente de quantos conhecimentos esteja transportando, de quantas notas, se é carga lotação, fracionária, encomendas, nós temos que fazer MDFE. Só tenho que gerar MDFE para carga interestadual? Então, o MDFE, gente, se nós pegarmos de acordo com o manual, ele diz lá que é para cargas interestaduais, tá? Só que, se nós entrarmos no site da Cefaz de São Paulo, por exemplo, São Paulo obriga a geração de MDFE para carga intermunicipal, tá? Então, o que vai acontecer aqui, gente? É bom entrar em contato com o seu estado e verificar se você precisa, sim ou não, gerar MDFE para dentro do seu estado, tá? Então, isso aí depende de cada estado. São Paulo obriga, então a gente precisa ver os demais, tá? Não faço a averbação das minhas cargas. O MDFE vai autorizar? Não. É obrigatório o envio do responsável pelo seguro, dados da seguradora e número de apólice. Então, se nós não temos uma seguradora, se nós não temos um número de apólice, nós precisamos ter, tá, gente? Porque essa informação a Cefaz vai validar e ela vai bloquear. Não informado o número de averbação, o MDFE vai autorizar? Sim, pois a Cefaz não valida essa informação. Ela é uma obrigação exigida pela ANTT, que foi aquilo que a gente explicou. Preciso ter CIOD para motorista próprio, funcionário? Não, não tenho CIOD para motorista próprio, tá, gente? Se não informar CIOD, o MDFE será autorizado? Depende. É aquela situação que nós conversamos. Se motorista próprio, irá autorizar. Se motorista autônomo contratado tiver na NTT a obrigação por CIOT, o MDFE não será autorizado, tá? Passei um. Pago meus autônomos por meio de comissionamento. O que fazer? Gente, isso eu sei que acontece bastante com muitos de nossos clientes, que é o que? Cria-se regra de comissionamento dentro do sistema, onde é feita uma comissão no período, gera extrato, pagamento, tudo mais. Esse ponto, gente, o que vai acontecer? Nós vamos ter que tratar pontualmente cada caso de vocês, tá? Então, para quem gera comissionamento, pessoal, por favor, entre em contato com a gente aqui no atendimento, por telefone, por ticket, para a gente entender e analisar a regra de cada um, para a gente ver o que vamos fazer com o comissionamento, tá? O RNTRC do motorista não está correto. Vai autorizar o MDFE? Não. O que acontece, gente? Na versão atual do MDFE, se eu mandar o RNTRC do meu motorista 1111, vai autorizar hoje, tá? Na versão 3.0, isso não será mais aceito, tá, gente? Então, o que vai acontecer? Se eu informar um RNTRC qualquer, no 234, vai dar a rejeição 681. RNTRC informado inexistente. Se eu colocar uma informação inválida, vai dar 682. E além de tudo isso, ele vai verificar se o RNTRC que nós colocamos lá no manifesto é realmente da placa do veículo. Então não adianta nada a gente colocar o RNTRC da Camila no veículo que é do João. A gente tem que colocar o RNT do João, tá, gente? Bom, com relação ao que eu ia apresentar para vocês, é isso, tá, gente? Então, a gente quis aqui colocar para vocês o que a Cefaz vai validar, o que é obrigatório,
o que não é obrigatório para a Cefaz, o que é uma informação obrigatória pela NTT, tá? Então, a gente quis deixar claro aí para vocês, para todo mundo ficar sabendo do que é que está acontecendo, tá? Novamente, por favor, marquem aí com o pessoal do seu TI para fazer a atualização completa do sistema, tá? Para contemplar essas informações do número da verbação e essa rotininha de abrir o contrato de transporte pelo manifesto, tá? E agora, então, eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir o bate-papo, tá? Se vocês tiverem alguma pergunta, alguma dúvida, alguma coisa do tipo, manda para mim no bate-papo. Eu vou continuar respondendo aqui para vocês, tá? Não vou responder no bate-papo. Eu vou ler a pergunta e vou responder para vocês aqui, tá? Então, vamos lá. Deixa eu habilitar para vocês. Deixa eu pegar o bate-papo aqui de novo. Tá, vamos lá. Bom, tô vendo vocês já aqui. Então, se vocês tiverem alguma pergunta para fazer, alguma coisa, pode ir perguntando que eu já tô vendo aqui as perguntas. Ó, tem uma aqui. O CIOT não é obrigatório para a empresa de ônibus? O CIOT é obrigatório para todas as empresas transportadoras de carga, tá? Independente se é encomenda, se é fracionado, se é carga-lotação, não importa, tá? Nós temos que ter o CIOT. Só que é aquela regrinha que eu expliquei, tá? Então, se eu faço um CIOT hoje, eu sou uma empresa de ônibus e eu estou fazendo esse transporte dentro do meu ônibus, né? Então, eu não preciso ter CIOT. Só que se eu sou uma empresa de ônibus, que eu contrato um motorista autônomo, né, com o veículo dele, para fazer o meu transporte, se o RNTRC dele tiver a obrigação de ter CIOT, eu preciso ter CIOT, tá, gente? Isso independe do segmento, seja para o pessoal da encomenda, seja para o pessoal do fracionado, lotação, químico ou líquido, tá? Estão me pedindo para retornar aqui o slide das 4 primeiras dúvidas. Deixa eu retornar lá. Aqui. Esses 4, vou deixar aqui para vocês, tá? Depois, gente, esse material que a gente está aqui conversando, esse nosso webinar, está sendo gravado, tá? Depois, no final, o pessoal vai mandar um e-mail para vocês acessarem um site e vocês conseguem baixar essa nossa conversa de hoje, tá? E aí também vai ficar disponível esse material, tá? Vamos ver aqui. No caso de gerar 3 CTE e 3 CIOT, um para cada, em qual momento vamos informar o CIOT no MDFE? Tá. O que vai acontecer? Se hoje você faz CIOT por conhecimento, você vai mudar essa forma de fazer, tá? Você vai fazer o seguinte, você vai gerar o seu conhecimento normal. Você vai lá na tela do manifesto. Na hora que você clicar para imprimir o manifesto, vai dar uma mensagem. Deseja gerar contrato de transporte? Você vai dar um sim. E nós vamos gerar o contrato de transporte do manifesto, tá? Então, se esse manifesto tiver 10 conhecimentos, eu vou gerar um contrato de transporte, então um CIOT do manifesto, tá? Agora, se você faz esse CIOT por fora, né? Então, você faz ele de forma manual, o que vai acontecer? Você vai abrir o CIOT também pro manifesto, lá na seguradora, no site. E aí depois, na geração do manifesto, na tela de geração do manifesto, lá no grid onde a gente informa os conhecimentos, nós temos um botãozinho chamado CIOT.
você vai clicar nele e vai digitar os dados desse CIOT, tá? Se você tiver dúvida em como fazer esse processo, parametrização, como executar, pode ligar aqui pra gente, que todo mundo do atendimento está a par do assunto, foi treinado, todo mundo está sabendo sobre isso, tá? A gente consegue te ajudar um pouco mais ainda. Tá, aqui ó, referente ao vale pedágio. Se o meu cliente não me fornece vale pedágio, eu, transportador, sou atuado? Então, gente, a responsabilidade do vale pedágio é do embarcador, tá? Então, na teoria, né, o embarcador teria que fazer o vale pedágio pra gente, mandar pra gente, a gente associar no conhecimento. O que acontece, tá? Pelo que eu pesquisei, a atuação vai pro embarcador, tá? Só que a transportadora acaba sofrendo também, porque o seu veículo vai ficar parado, aquela coisa toda que a gente já conhece. Então, assim, acaba caindo para os dois, né? Se eu não me engano, em questão de valor, vai para o embarcador, mas em questão de trânsito da mercadoria, quem sofre realmente é a transportadora, né? Então, essa questão do vale pedágio também, gente, se vocês quiserem ter mais informação, entrar em contato lá com o pessoal da NTT, eles têm um telefone, se não me engano, é 166, é um atendimento deles lá, e eles conseguem também responder essas perguntas para vocês, tá? Estão me perguntando com qual versão o módulo de cargas tem que estar. Olha, gente, a versão a gente terminou de gerar ela ontem no final da tarde, tá? Então, ela tem que estar com uma data da versão do módulo de cargas ou igual a de ontem, tá? Ou maior igual a de ontem. Menor que a de ontem, vocês não vão estar com as informações corretas, tá? Tá, tem outra pergunta aqui. Mesmo sem averbar online, tá? Então, sem fazer essa nossa rotina via web service. Nesse primeiro momento, eu vou conseguir enviar só os dados da seguradora e da apólice e autorizar o MDFE? Vai sim, tá? Se você colocar só número da apólice, nome da seguradora, o CNPJ da sua seguradora, o seu manifesto vai ser autorizado, tá? É que aí a gente entra com outro problema, que aí é a fiscalização, né? Então, se você for parado numa barreira aí, pelo pessoal da NTT, eles vão verificar que o seu conhecimento não tem o número de averbação, tá? O seu manifesto estará autorizado, certinho. Mas aí você pode sofrer uma autuação por conta de não ter o número da averbação por conhecimento, tá? Mas a Cefaz vai autorizar. Tá, então outra pergunta aqui. Aonde iremos cadastrar as informações da pólice para que a mesma conste no MDFE, né? O que acontece? A gente tem duas rotinas, né? Se o cliente for o responsável pelo seguro, então naquelas validações que ele tem a carta DDR, no cadastro do nosso cliente, seja ele esporádico ou correntista, nós temos como digitar ali a informação, tá? Do número da seguradora, número da pólice do cliente. Se a responsabilidade do transporte for nossa, né, da transportadora, essa informação você vai colocar lá nos parâmetros gerais, tá? Também tem lá o nome da seguradora e o número da pólice. Se você tiver dúvidas ainda em questão de tela, como fazer bem certinho esse processo, pode ligar pra gente, tá? Ou abrir um ticket que a gente te passa os prints de como fazer esse processo, tá? Qual o caminho para incluir o número da averbação manual no MDFE? Tá, vamos lá. O número da averbação manual, ele é por CTE, que validado no MDFE, tá? Essa rotina da inclusão manual, ela tá lá no módulo de cargas, lá no menu procedimentos auxiliares, averbação manual, tá? Essa é a telinha da averbação manual. Então, a gente vai pegar o conhecimento e inserir o número da averbação manualmente. Referente ao produto, o produto não perigoso deve validar somente o número NCM? Olha, pelo que eu vi no manual, não precisa dessa obrigação do NCM, tá? A gente só precisa mesmo informação de ONA, essas coisas, quando é produto perigoso, tá?
Aí alguém aqui se perdeu um pouquinho, vamos ver. Acho que perdi um pedaço. Com relação ao CIOT, todo transportador autônomo, pessoa física. Então vamos lá. Quando eu contrato um autônomo, pessoa física, então CPF, independente de quantos veículos ele tenha, temos que gerar CIOT, tá? Se eu contrato um autônomo, pessoa jurídica, CNPJ, se esse autônomo, pessoa jurídica, tiver até 3 veículos relacionados no seu RNT-RC, precisa de CIOT, tá? Se ele tiver mais do que 3 veículos, pessoa jurídica, não precisa de CIOT, tá? Colocou aqui só recebe vale pedágio de 2 clientes, né, gente? Eu sei como é que é, é difícil. O pessoal não manda, né? Mas, olha, de repente agora vão começar a ser atuado, quem sabe, né? Começam a mandar o vale pedágio pra gente. Me perguntaram aqui, como seria o grupo de embalagem para o transportador granel líquido? Tá, essas informações sobre código da ONU, grupo de embalagem, nível de risco, tudo isso, gente, a gente encontra nas legislações de produto perigoso, tá? Eu sei que o grupo de embalagem lá é nível 1, 2 e 3, então dependendo da periculosidade do produto, é o nível que a gente coloca no grupo de embalagem, tá? Com a versão atualizada das validações MDF 3.0, tá? Então a versão nós finalizamos ela ontem, já está disponível para todo mundo baixar, tá? Atualização completa, pessoal. A data do executável do Cargas tem que estar igual ou superior à data de ontem, do dia 27, tá? Tem uma dúvida com relação a dados do produto químico. Isso será inserido no CT e vai automático para o MDFE, ou será inserido direto no MDFE? Tá, isso é no CTE, tá, gente? O que vai acontecer? Se eu emito um conhecimento onde o produto é perigoso, no conhecimento eu já vou gravar os dados de ONU, essa coisa toda. Quando nós fizemos um manifesto onde o CTE que vocês inserirem for de carga perigosa, nós vamos criar dentro do XML do MDFE as informações de carga perigosa, tá? Então, nada precisa ser digitado no manifesto. É tudo como vocês fazem hoje, tá? Deve-se informar motorista e veículo na emissão de CTE? Olha, se a gente for pela legislação, você não precisa, tá? Colocar motorista e veículo na emissão do conhecimento, visto que nós fazemos manifesto justamente para indicar motorista e veículo que vai no transporte, né? Agora, aí depende, aí a gente entra na questão sistêmico, tá? Da coisa. Se você faz comissionamento, visão de relatório, esse tipo de coisa, é legal informar no CTE, tá? Mas aí depende um pouco do tipo de trabalho, tá? Se você quiser depois conversar mais um pouquinho, liga aqui pra mim, a gente conversa, abre um ticket lá que a gente conversa. Vale pedágio somente para motorista agregado? Então, se a gente ler a legislação do vale pedágio, é para motorista agregado por conta do repasse desse valor, tá? Então, o embarcador manda pra gente o vale pedágio e aí pro agregado a gente tem que repassar esse valor do vale pedágio, tá? Só para complementar essa informação do vale pedágio, hoje no Cargas nós temos a integração com o pessoal do Sem Parar, tá? Então a gente consegue ter a informação do valor do pedágio e ter esse retorno caso seja para o agregado, tá? Então no momento que a gente gera contrato de transporte, eu consigo fazer uma comunicação via web service com o Sem Parar, onde o Sem Parar devolve para a gente o valor do pedágio daquela rota que nós vamos transportar, tá? E aí já vem toda a informação. A data da versão, então tem que ser a data da versão igual ou maior que a de ontem, tá? Mandar a apresentação, o pessoal pode ficar tranquilo, a apresentação vai ser enviada para vocês, tanto esses PowerPoints que eu apresentei para vocês, quanto esse vídeo que está sendo gravado, também vai ser enviado, tá? Recebe material ainda hoje? Eu vou verificar com o pessoal do marketing, tá? Não sei se vai ser mandado ainda hoje, mas qualquer coisa, gente, abre ticket pra gente aqui que eu mando para vocês o PowerPoint, pelo menos, tá? Tenho um motorista autônomo, porém tenho um contrato e faço pagamento quinzena. Preciso de CIOT? Precisa de CIOT, tá?
Se esse seu autônomo ele se enquadra naquelas validações, você precisa de CIOT. O Globos pode obrigar o número de averbação e a informação do vale-pedágio? Ó, o número da averbação a gente criou um parâmetro, tá? Então tem como a gente bloquear a emissão de manifesto onde o conhecimento não tenha o número da averbação, tá? Do vale-pedágio, eu não tenho parâmetro para bloquear isso hoje, tá? Tá, tem outra pergunta aqui. A minha empresa do Rio de Janeiro não gera MDFE, gera manifesto manual. Preciso realizar esse procedimento? Bom, o que eu posso te dizer é o seguinte. Se você fizer carga do Rio de Janeiro para outro estado, sim, você precisa fazer manifesto eletrônico, tá? Dentro do estado do Rio de Janeiro, aí a gente vai ter que verificar com o pessoal do Rio se existe essa obrigação, tá? Mas carga interestadual você vai precisar fazer, tá? Como fica a situação das coletas e entregas? Não entendi, Gerson. Se for relacionado a manifesto de coleta continua sendo feito aquele modelo 4, tá? Não tem manifesto eletrônico para coleta, porque coleta não é um documento eletrônico, tá? Com relação à entrega, a gente tem CTE emitido, né? Se for entregas dentro de São Paulo obriga a emissão de MDFE, tá? Se for dentro de outro estado, aí a gente precisa verificar a regra de cada estado. Tá, tem outra pergunta aqui. No CIOT manual, em uma das nossas unidades, é feito apenas um CIOT por semana, né? Que é aquele TAC agregado, né? Que você abre e fica validado ele pela semana toda. Então, tem administradoras de pagamento que não aceitam essa opção mais, tá? Só que depois é bom a gente conversar um pouquinho mais específico aí da sua rotina, tá, Celivaldo? Liga pra gente aqui ou abre um ticket pra gente conversar um pouquinho mais sobre isso. Outra pergunta aqui, ó. Mesmo efetuando o processo automático de CIOT, emitindo o contrato de transporte, a administradora me devolvendo o número, tudo isso automatizado. Preciso informar no MDFE manualmente? Não, não precisa, tá? Vai ser automático. Se a rotina é automatizada, gente, é tudo automático, tá? Não precisa ser feito nada manual. Tá. Outra pergunta aqui relacionada ao pessoal da empresa de ônibus, né? Com transporte por ônibus, né? Se é obrigatório ter seguro de carga e número de averbação. Sim, é obrigatório, tá? Você precisa ter os dados de seguro, apólice, tudo isso e, consequentemente, o número de averbação aí por conta da NTT, tá? O CIOT é gerado por motorista ou pela transportadora quando o RNTRC estiver cadastrado para o CNPJ de outra contratada. O CIOT é gerado por quem faz o transporte, tá? Então, se você está executando o transporte, você contratou uma outra empresa, né? Então, a pessoa é pessoa jurídica e o RNTRC dela precisa ter CIOT, você tem que gerar o CIOT, tá? O vale pedágio não é obrigatório na carga fracionada, tá? Renata, ela colocou que eu não estou visualizando minha pergunta. Renata, só me manda um ok se eu respondi a sua pergunta, tá? Atualizamos o sistema dia 26/9, meio-dia. Vai ter que atualizar de novo, Pedro. Você tá com a versão ainda que não tem essas informações que eu coloquei pra gente aqui relacionada a número de averbação e CIOT, tá? Ah, outra pergunta aqui, ó. Tem um rapaz aqui, uma pessoa que não tem o nome, falando que hoje já está fazendo na versão 3.0 do MDFE, só que nada mudou no impresso. Realmente, tá, gente? Nada mudou no impresso. Eu até abri uma solicitação com o pessoal da Cefaz,
que eu estou esperando eles me retornarem, porque o impresso mesmo, o Dandif, ele não teve alteração. Se a gente pegar o manual, ele não teve alteração. Mas no XML, gente, se a gente pegar o XML, tudo isso que a gente conversou vai estar no XML, tá? Então, quando a gente passa uma barreira fiscal, o fiscal não quer saber desse papel que a gente tem, que a gente está transportando, né? Ele quer saber mesmo é o XML, porque a validade jurídica da coisa é o XML, tá? Isso tanto para CTE quanto para MDFE, tá? No caso de não obrigatoriedade de CIOT, você não precisa colocar nada, tá? Se você não é obrigado a gerar CIOT, não precisa ser feito nada. O manifesto vai ser autorizado. Tá, temos a verbação com seguro com a TRM. Após a emissão, devo aguardar algum tempo para a emissão do MDFE? O que acontece, Lucimar, o que vai acontecer? Como você já tem a integração automatizada, hoje já é bem rapidinho esse retorno, tá? Mas nós temos lá pela tela do monitoramento, onde você consegue ver se já retornou o número da verbação, tá? E aí você pode trabalhar em conjunto com o parâmetro, para não permitir inserir conhecimento sem número de averbação, tá? No manifesto. Aí é uma segurança a mais. Mesmo para quem faz o processo manual, tá? Se usar esse parâmetro, ele vai validar se tem um número de averbação sim ou não, tá? Independente da rotina. Tá, estão me perguntando aqui se existe um monitor para acompanhamento dos documentos não averbados. Se você tem a averbação online hoje, essa tela de monitoramento que nós temos lá em procedimentos auxiliares, averbação eletrônica, monitoramento, você vai conseguir saber todos os conhecimentos que foram averbados sim ou não, tá? E se não foram averbados, o porquê não foi, tá? Sobre a questão do número da ONU, tipo de risco, existe alguma rotina de inclusão dessa informação? Sim, essas informações estão no cadastro de produtos do Cargas, tá? Então, quando a gente cadastra um produto, todas essas informações de ONU, nível de risco, grupo de embalagem, tá tudo lá, tá? Uma vez que a gente informar o número da ONU no código do nosso produto, essa informação será enviada no MDFE como sendo um produto perigoso, tá, gente? A nossa averbação já é automática. Eu preciso fazer alguma alteração? Não, você só precisa atualizar o sistema de forma completa para ter o retorno do número da averbação, tá? Então, ó, o caso do carga fracionada, tá? E vale pedágio, hoje só é vinculado o vale pedágio para a carga do tipo lotação, tá? Ah, Renata, acho que eu respondi sua resposta, sua pergunta, né? Que era da questão do Rio de Janeiro. Vocês chegaram a avisar que a versão seria liberada só dia 27? Olha, para quem tinha ticket com a gente aberto, a gente foi mantendo a informação pelo ticket, tá? Tá, tem uma pergunta aqui sobre uma empresa de transporte que aluga o bagageiro de outra em transporte de cargas, né? Aí, gente, a gente tem que entender o seguinte. Quando a gente subcontrata outra transportadora, aí é outra história, tá? Então, se eu, transportadora, independente do meu segmento, tá? Fui contratada para fazer um frete de A para B e eu não vou fazer esse frete, eu contrato a transportadora X para fazer esse frete para mim, o que vai acontecer? A transportadora que eu contratei para fazer esse frete do início ao final, ela vai ter que gerar o conhecimento de subcontratação, fazer o manifesto com o veículo que vai dela e assim por diante, tá?
Renato, olha, eu acho melhor você verificar com o pessoal do Rio a questão se precisa fazer interno para o manifesto, tá? Porque de repente, se eles me perguntarem alguma coisa mais específica, eu não vou saber dizer. São Paulo precisa de MDFI para entrega, tá, gente? Se a gente entrar no site da Cefaz de São Paulo, tem a informação lá, tá? Tá, o Jorge colocou que ele tem uma resolução sobre o registro de RNTRC, né, que tá vencido desde 2010 e será autorizado. Olha, pela informação que eu tenho, não será autorizado, tá? Faz o seguinte, Jorge, abre um ticket pra gente conversar mais sobre isso aqui, tá? Para entregas e coletas em São Paulo, precisa de MDFE? Então vamos lá. Se você faz ordem de coleta, que não é documento eletrônico, o manifesto é aquele modelo 4, tá? Para entrega, que é CTE, dentro de São Paulo, precisa de MDFE, tá? No caso de não obrigatoriedade de CIOT, que devemos imprimir para controle. Você não precisa imprimir nada, na verdade, tá? Porque como você não precisa do CIOT, aí a gente não precisa ter nada de controle, tá? Voltar no slide do seguro. Vamos lá, slide do seguro. Nós temos alguns slides do seguro. Acho que deve ser esse aqui que você quer. Se não for, Ana, me avisa aqui que eu coloco para você, tá? Esse seguro obrigatório na MDFE só será exigido em 12 de 2017? Não. Os dados da seguradora já vão ser obrigatórios a partir de 2/10, tá? E o número da averbação também, só que este validado pela NTT, tá? O CIOT é gerado na tela de contrato de transporte? Se não for CIOT, vão imprimir o que na tela de contrato? Tá. O que vai acontecer? Se você tem comunicação com a administradora de pagamento via web service com a gente hoje, quando você emitir o contrato de transporte, será gerado o CIOT automaticamente, tá? Se você não tem, vai fazer manual, esquece o contrato de transporte, vai ser só CIOT, tá? Nós temos uma telinha chamada CIOT. Temos o seguro de ônibus em caso de acidente, a bagagem está coberta. Isso cabe para encomendas também? Acredito que não, tá? Porque o seguro de bagagem é outro, tá? A pólice para esse tipo de seguro é outra. Você precisa ter uma pólice de seguro de RC-TRC, tá? Se for a mesma pólice, ok, sem problema nenhum, pode usar. Tem outra pessoa aqui, Rafael, reformando a pergunta. Nós transportamos por ônibus para São Paulo, em São Paulo. Entregamos em carros utilitários leves, tá? Aqueles Volkzinho, né? E precisamos de MDFE? Precisa de MDFE, tá? Precisa. São Paulo precisa de MDFE. Entra lá no site da Cefaz de São Paulo que você vai ver que tem a obrigação lá. Ó, Jefferson, o vale pedágio, ele é obrigatório na relação do conhecimento, tá? Se você faz ordem de coleta, você não precisa do vale pedágio. Eu acho que é isso. Acho que eu li a pergunta de todo mundo. Aí, gente, é o seguinte. Se vocês tiverem alguma dúvida de como cadastrar isso tudo que a gente conversou hoje, de como parametrizar, de todas essas informações, gente, liga aqui pra gente, tá no atendimento, ou abre ticket, que todo mundo tá a par do assunto, todo mundo tá sabendo sobre essas informações, tá? E como já vira segunda-feira, então a gente tem que correr, né, pra fazer isso tudo acontecer, tá? Bom, alguém mais tem alguma pergunta aqui pelo bate-papo? Acho que não, né? O pessoal parou de mandar pergunta, teve um montão. Bom, gente,
e se for para manifesto de entrega. Se for para manifesto de entrega, você precisa fazer manifesto eletrônico para São Paulo. Se for relacionado ao vale pedágio a pergunta, se você estiver fazendo com o autônomo, vai precisar. Mas é assim, né? O manifesto vai autorizar. O que precisa é referente à legislação da NTT sobre vale pedágio, tá? Acho que é isso, gente. Então, obrigada a todo mundo que participou. Espero que vocês tenham tenham gostado. Ah, quer que eu volte com a minha imagem? Não. Vou dar tchauzinho pra vocês, então. Deixa eu ver, cadê? Então, gente, obrigada, viu, por todo mundo que ficou aí ouvindo essa nosso bate-papo. Espero que vocês tenham gostado, que tenham tirado algumas dúvidas. Se ficou com alguma dúvida ainda, se não sabe como fazer, como cadastrar, liga pra gente, tá? Conversa com a gente, abre ticket, que tá todo mundo sabendo sobre isso, tá todo mundo treinado aqui sobre essa situação. Não esqueçam de efetuar a atualização completa do sistema, tá? E é isso, então. Muito obrigada a todo mundo e até mais. Tchau, gente. Obrigada.